Vamos começar com uma situação que, olha, provavelmente já aconteceu com muita gente. Com certeza. A pessoa está navegando na internet e encontra aquele tênis perfeito num site de uma loja, digamos, europeia, e clica em comprar. Uhum. Aí preenche tudo: nome, CPF, endereços, dados do cartão. Em segundos, a compra é aprovada. Mas, e o que acontece depois com esses dados todos? Para onde eles foram, né? Exato. Eles acabaram de iniciar uma viagem internacional que é, assim, instantânea. Vamos chamar a nossa compradora de Ana. A nossa missão hoje é justamente seguir os dados da Ana nessa jornada e descobrir que tipo de proteção a lei brasileira coloca na bagagem digital dela. E essa proteção tem um endereço bem específico na nossa legislação. É o capítulo 5 da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Certo. O objetivo central desses artigos é exatamente esse que você descreveu. É garantir que o escudo de proteção que a LGPD oferece aqui no Brasil não desapareça no momento em que os dados da Ana cruzam a fronteira. Interessante essa ideia de escudo. É uma tentativa de criar uma espécie de passaporte diplomático para as nossas informações pessoais, sabe? Garantindo que elas sejam bem tratadas em qualquer lugar do mundo. Ótimo. Então vamos mergulhar fundo nesse capítulo da lei. Vamos desvendar as regras do jogo para essa transferência internacional de dados, usando como fonte o próprio texto da LGPD. A pergunta é: a lei permite que os dados da Ana simplesmente viajem para qualquer lugar ou existem, sei lá, rotas pré-aprovadas e condições a serem cumpridas? Existem, sim, rotas muito bem definidas. A lei não é um simples sim ou não. O artigo 33, que é o coração desse capítulo, apresenta uma lista. Uma lista? Ciência permitida, mas não é uma lista aleatória. A lógica por trás de todas elas é o que a gente chama de continuidade da proteção. Continuidade da proteção. Ou seja, garantir que o nível de segurança dos dados da Ana não caia durante o trajeto. Para facilitar, podemos pensar nessas 9 hipóteses como se fossem diferentes tipos de via. Tem as grandes autoestradas, as pontes construídas sob medida e também algumas saídas de emergência bem sinalizadas. Gostei da analogia. Vamos começar pela autoestrada, então. Qual seria o caminho mais fácil e, imagino, o mais seguro para os dados da Ana? A tal da rota principal? A rota principal, a via expressa, está logo no primeiro item da lista do artigo 33. A transferência é permitida quando se destina a países ou organismos internacionais que a autoridade brasileira considere seguros. Ah, ok. O texto da lei diz que eles precisam proporcionar um grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Ok. Aqui já surge a minha primeira grande questão. A palavra adequado parece um pouco subjetiva. O que exatamente significa um nível adequado de proteção? E, mais importante, quem bate o martelo para dizer, sim, este país é seguro para receber os dados dos brasileiros? Quem bate o martelo é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E o processo, na verdade, está longe de ser subjetivo. Ah, é? Sim. O artigo 34 da lei funciona como um manual de instruções para a ANPD, detalhando o que ela precisa analisar antes de conceder esse selo de adequação a um país. É uma análise bem profunda, quase uma auditoria completa do ecossistema de privacidade do outro país. E o que entra nesse check-up? O que a NPD olha com uma lupa? Olha, ela olha tudo. Primeiro, as leis do país, tanto as gerais quanto as específicas de cada setor. Ela verifica se existem regras claras sobre o uso de dados. Certo. Segundo, a natureza dos dados que vão ser enviados. Dados de saúde, por exemplo, exigem um cuidado muito maior. Terceiro, e talvez o mais importante, ela avalia se os princípios da nossa LGPD, como finalidade, transparência, segurança, e os direitos dos titulares, como acesso e correção, são respeitados por lá. Faz sentido. E, por fim, ela verifica se existem medidas de segurança concretas e um ponto crucial, se o sistema judicial e as instituições daquele país realmente funcionam para proteger os dados e punir infrações. Entendi. É um processo bem rigoroso mesmo. E isso me leva a uma pergunta prática. Quantos países hoje têm esse selo de adequação da ANPD? É uma lista grande? Na verdade, essa é uma análise rigorosa e demorada. É importante a gente entender que obter uma decisão de adequação
pode levar anos de negociação diplomática e técnica entre os países. Anos. Nossa. Sim. A Europa, com o seu GDPR, tem uma lista de países adequados, mas o Brasil ainda está construindo a sua. Isso significa que, na prática, as empresas não podem simplesmente sentar e esperar que o país para onde querem mandar dados receba esse selo. Elas precisam de um plano B. Certo. Então, voltando ao caso da Ana. Ela comprou o tênis numa loja de um país que, vamos supor, ainda não está nessa lista de destinos seguros da ANPD. A operação dela foi bloqueada. O site não poderia ter vendido para o Brasil? De forma alguma. E é aí que a LGPD mostra sua flexibilidade e, eu diria, sua inteligência. Ela cria o que você chamou de plano B, uma segunda grande via. Ok. Está prevista lá no artigo 33, inciso 2. A transferência pode acontecer quando o próprio controlador, ou seja, a loja europeia que vendeu o tênis para Ana, oferece e comprova que existem garantias de cumprimento dos princípios e direitos da LGPD. Ah, então a responsabilidade muda de lugar. Exatamente. A responsabilidade se desloca. Em vez de depender de uma avaliação do país inteiro, ela recai sobre as empresas envolvidas na operação. Elas mesmas precisam construir sua própria ponte de segurança. E como elas constroem essa ponte de segurança? A lei oferece uma espécie de caixa de ferramentas para isso, certo? O texto menciona cláusulas contratuais específicas, cláusulas padrão contratuais, normas corporativas globais e até selos e certificados. Vamos tentar traduzir isso para o mundo real. Uma cláusula contratual específica seria o quê? Um contrato feito do zero só para a loja da Ana. Exatamente isso. Seria um acordo único, feito sob medida, entre a empresa brasileira que talvez esteja processando o pagamento e a loja europeia, detalhando todas as obrigações de proteção de dados para aquela operação específica. Entendi. Já as cláusulas padrão contratuais são um pouco diferentes. Pense nelas como um modelo de contrato pré-aprovado pela ANPD. Tipo um formulário? Quase isso. As empresas podem simplesmente pegar esse modelo, preencher os detalhes da sua operação e incorporá-los aos seus contratos. É uma forma de agilizar o processo, garantindo que os requisitos mínimos de proteção já estão ali, com a bênção da autoridade. Faz sentido, é um atalho seguro. Agora, o que me chama a atenção é o termo normas corporativas globais. Minha primeira impressão é que isso é algo pesado, burocrático para gigantes. Na prática, por que uma multinacional escolheria esse caminho que parece bem mais complexo do que só usar um contrato padrão? Pense nisso como se a empresa estivesse tirando um visto global para os seus dados. Um visto global? Isso. Em vez de pedir permissão para cada viagem de dados entre suas filiais, usando contratos separados, a multinacional cria sua própria constituição interna de privacidade. Ela desenvolve um conjunto de regras robusto que se aplica a todas as suas unidades no mundo. Submete esse código à aprovação da ANPD e, uma vez aprovado, os dados podem fluir com muito menos atrito entre o escritório de São Paulo, o de Nova York e o de Tóquio. Ou seja, é um investimento inicial enorme em governança, mas que depois se paga com uma agilidade operacional que pode ser uma vantagem competitiva brutal. Precisamente. É a solução para empresas que têm um fluxo de dados internacional que é constante e complexo. Os selos e certificados funcionam de forma parecida, como uma certificação de boas práticas emitida por um organismo autorizado, atestando que a empresa segue um padrão elevado de proteção. E a ANPD fica de olho em tudo isso? O papel dela é central. Ela não apenas fornece os modelos das cláusulas padrão. O artigo 35 deixa bem claro que ela é a guardiã de todos esses mecanismos. Ela analisa e valida as cláusulas específicas, aprova as normas corporativas, fiscaliza os selos. Certo. E o artigo 36 adiciona outra camada. Qualquer mudança nessas garantias precisa ser comunicada à ANPD.
A supervisão é contínua. Ok, então essas duas grandes avenidas, a autoestrada dos países adequadas e as pontes contratuais construídas pelas empresas, parecem cobrir as grandes operações comerciais, o dia a dia dos negócios. Mas a vida real é cheia de imprevistos e situações que não se encaixam perfeitamente nisso, né? Com certeza. E se houver uma emergência médica com um turista brasileiro no exterior? E a cooperação policial entre países? A lei deve ter previsto essas, sei lá, rotas de emergência, não? Com certeza previu. E essas são as outras hipóteses da lista do artigo 33, as que eu chamei de saídas de emergência ou casos específicos. Podemos agrupá-las para entender melhor. Um grupo importante está ligado ao interesse público e à cooperação entre Estados. Então, estamos falando de cenários bem sérios. Por exemplo, se a polícia brasileira está investigando um crime transnacional, ela precisa trocar informações com a Interpol ou com o SBI. A LGPD, nesse caso, não pode ser um obstáculo que impede a justiça de funcionar, certo? Exatamente. É por isso que o inciso 3 permite a transferência para cooperação jurídica internacional, entre órgãos de investigação. Da mesma forma, os incisos 6 e 7 permitem a transferência quando for necessária para cumprir um acordo de cooperação internacional ou para execução de políticas públicas. Entendi. Nesses casos, o direito à proteção de dados dialoga com outras obrigações do Estado, como segurança pública e relações internacionais. A lei reconhece que a proteção de dados não existe num vácuo, sabe? E qual seria o outro grupo de exceções? O outro grande grupo foca no indivíduo, no próprio titular dos dados. São situações em que a transferência é justificada por um benefício direto ou uma necessidade da pessoa. Ah, ok. O inciso 4º é o mais dramático. Permite a transferência quando for necessária para a proteção da vida ou da integridade física de alguém. Imagine o turista que você mencionou, que sofre um acidente e está inconsciente. O hospital no exterior precisa ter acesso ao histórico médico dele, que está no Brasil. A transferência desses dados sensíveis é permitida para salvar a vida dele. Isso faz todo sentido. É a vida em primeiro lugar. Sim. E nessa mesma linha, o inciso 9º permite a transferência quando for necessária para a execução de um contrato do qual o titular faz parte. Voltando a Ana e seu tênis, a própria execução do contrato de compra e venda pode justificar a transferência do endereço dela para a empresa de logística internacional que fará a entrega. A lei também inclui aqui a necessidade para o exercício de direitos em um processo judicial, administrativo ou arbitral. E claro, chegamos à hipótese que muitos devem estar pensando. O consentimento, o inciso 8º. O que a lei diz sobre isso? Basta um "eu concordo" escondido no meio dos termos de serviço? De forma alguma. A lei aqui é extremamente rigorosa e específica, e vale a pena prestar atenção nas palavras. A transferência é permitida quando o titular der o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades. Uau, isso é muito mais do que um simples ok. Então, no caso da compra da Ana, para usar o consentimento como base, o site europeu teria que ter mostrado, talvez na tela de checkout, uma caixa de seleção separada, com um texto claro como: estou ciente e concordo que meus dados, como nome e endereço, serão enviados para nome da empresa, na país, para processar esta compra. Exato. Não poderia estar escondido num link para 50 páginas de política de privacidade. Exatamente isso. A lei exige uma transparência radical. O legislador quis garantir que a pessoa saiba de forma inequívoca que seus dados vão sair do país. Não pode ser um consentimento genérico misturado com marketing ou outras coisas. A informação tem que ser prévia, clara e destacada. É o poder de decisão sendo colocado firmemente nas mãos do titular dos dados. Certo. A pessoa precisa entender a viagem que seus dados farão e concordar especificamente com ela. No fim das contas, qual é o recado principal aqui? Ao seguir a jornada dos dados da Ana, o que a gente descobre sobre a LGPD? A gente descobre que a lei criou um sistema hierárquico e inteligente para proteger nossos dados quando eles viajam. A primeira pergunta que uma empresa deve se fazer é: estou enviando para um destino da lista VIP, uma daquelas autoestradas seguras já aprovadas pela NPD? Certo. Se a resposta for não,
A segunda pergunta é: como eu construo a minha ponte? Qual ferramenta, cláusulas padrão, normas globais se encaixa na minha operação para garantir a segurança? E só para situações muito pontuais e justificadas, existem aquelas saídas de emergência, que vão desde salvar uma vida até uma ordem judicial. E se a gente pensar no impacto mais amplo, o que isso muda no dia a dia? Muda tudo. Para as empresas, significa que contratar um serviço de nuvem com servidores nos Estados Unidos, usar uma ferramenta de marketing digital irlandesa ou ter uma equipe de desenvolvimento na Índia não é mais uma decisão apenas técnica ou de custo. Vira uma decisão jurídica também. Exatamente. É uma decisão que exige uma análise jurídica de proteção de dados. É preciso formalizar a transferência com um desses mecanismos legais. Para o cidadão, como a Ana, isso reforça o direito de saber e de questionar para onde meus dados estão indo e, mais importante, sob qual escudo de proteção. A lei nos dá a ferramenta para exigir essa transparência. Fica claro que a lei desenhou um sistema muito robusto, com a ANPD no centro como a grande arquiteta e fiscal dessa segurança global. Isso nos leva a uma questão para refletir. Em um mundo onde os fluxos de dados são cada vez mais instantâneos, complexos e descentralizados, é só pensar em blockchain, inteligência artificial distribuída. Será que um modelo centralizado, onde uma única autoridade nacional precisa analisar e aprovar cada rota e cada ponte, consegue, na prática, acompanhar a velocidade da tecnologia? Ou corremos o risco de a proteção legal estar sempre um passo atrás da inovação?